sim. Bom dia a todos, pessoal. Eu passei algum tempinho aí, vocês obviamente perceberam, falando e vocês não estavam ouvindo, né? O microfone aqui estava sem pilha. Então, eu dava boas-vindas a todos, avisava que o nosso bate-papo então dessa terça-feira iniciava, agora são 10 horas e 5 minutos, convido a todos que quiserem participar, interagir comigo, que o façam. Vocês podem enviar perguntas sobre a situação do mercado, sobre algum papel que interessa mais a vocês, enfim. A gente está aqui para ajudar vocês a entender a dinâmica do mercado. Antes de passar para as perguntas, eu faço uma introdução, dando uma olhadinha em qual era a expectativa para o mercado hoje, principalmente em termos de índice, dólar, né? Como está sendo a abertura e frente a essa abertura, o que a gente pode esperar do pregão de hoje. Após isso, a gente dá atenção às perguntas. E hoje parece que vai ser um pregão interessante, hein, pessoal? Então vamos lá. O mercado está prometendo uma abertura em boa alta. O índice começa a abrir agora a 0,36%, mas entendo que os papéis vão abrindo e isso vai levando a variação do índice para cima. Tá, mas se a gente for olhar o contrato futuro, vamos pegar aqui o mini, que é o que eu gosto de acompanhar, o que vocês percebem? Já tem uma alta de 2,2% nesse momento e a abertura de hoje foi caracterizada como um Monster Gap. Tá? A gente teve uma barra de força vendedora ontem que gerava a expectativa de continuidade do movimento de queda e a abertura de hoje ignora completamente essa barra, a abertura pula praticamente toda essa barra. Tá? Isso é o que a gente chama de Monster Gap, era um padrão bastante raro de aparecer aqui no Brasil, tanto que ele era estatisticamente desprezível até. Não é assim nos Estados Unidos, lá tem uma boa frequência. E de 2015 para cá começou a surgir bastante, tanto que foi um dos assuntos que eu trouxe na semana do trader do ano passado. Tá? Então, um setup, esse padrão, trabalhando ele como um setup, permite uma compra logo na superação da máxima do primeiro candle de 15 minutos, colocando o stop ou abaixo dessa mínima, se quiser um stop bem curtinho, ou usando 20% da média da volatilidade para baixo, usa 20% da média da volatilidade para cima como alvo. Então a gente teria um alvo de mais ou menos um 0,50%, 0,5%, e esse alvo já teria sido alcançado. O fato de ter sido um tradezinho curto não quer dizer que o mercado vai parar de subir por aí, não. Tá? A gente tem boas chances de ver uma formação de primeiro movimento no pregão de hoje, o que levaria a um novo sinal de compra. Tá? Então, a expectativa para o mercado hoje seria, pelos candles e pela movimentação de ontem, de continuidade do movimento de queda no mercado. Porém, vocês sabem, se nos acompanham aqui, que o mercado vem trabalhando de forma sobrevendida, em níveis de sobrevenda bem significativos, e em cima de uma zona onde a gente tem vários objetivos de preço, o que favorecem uma reversão de mercado. Num cenário mais pessimista, onde o mercado viesse a dar continuidade ao movimento de queda e rompesse essa zona de alvos que vinha testando até o pregão de ontem, o próximo alvo seria em torno de 36 mil pontos, que seria a extensão alternada, tá, desta perna. Não, eu sei que não parece, mas tá, essa perna de baixo sendo projetada a partir da resistência aqui do retângulo. Tá, então esse seria um alvo, mas aparentemente a gente não vai chegar lá. Ó, ali o Ibovespa agora já apresenta uma alta de 2,17% e vai desenhando aí um engolfo de alta. Vários papéis devem abrir com Monster Gaps. Vamos dar uma olhadinha rápida no setor bancário. Não, Bradesco, o candle de ontem não foi tão baixista. Itaú se encaixa melhor. Então, a superação da máxima no primeiro candle fechado de 15 minutos já seria um argumento para uma compra em Itaú. A gente tem aqui um Monster Gap, reparem. A abertura pulou o corpo inteiro, que era de um candle baixista. Certamente haverão outros. Vamos olhar aqui a Petrobras. A Petrobras não consegue pular o candle inteiro, tá? Mas é uma abertura bem significativa. A gente tem uma abertura acima da metade do candle. O ideal seria que a gente pegasse o último terço, a abertura acima do último terço. Então o cenário aqui não está tão encaixado.
Já na PTR3 o cenário está mais encaixado. Então em PTR3 a gente tem o Monster Gap conforme as regras direitinho. Em Vale também. Então o festival de Monster Gaps na abertura de hoje. Claro que é um padrão mais agressivo. Tá? O que a gente é mais acostumado a trabalhar quando a gente tem uma abertura forte que nem essa, são duas coisas. Se o mercado abre, né, e já mostra fraqueza no primeiro candle, né, faz um candle fechando próximo da mínima, é um cenário que daria para trabalhar setup de fechamento de gap. Tá? Daria. Privilegiando aqueles papéis que já tinham bandas abertas e não aqueles papéis que tinham bandas fechadas e que se abrem com essa abertura. Tá? O interessante do pregão de hoje é que, como vários papéis têm Monster Gaps, nesses específicos, a gente poderia tentar trabalhar um setup de fechamento de gap se o padrão surgir, obviamente. Lembre, o candle tem que ser amplo, não pode ser um candle pequenininho. E o próprio stop poderia servir para virar a mão, porque seria o acionamento de um Monster Gap. Okay? Mas eu estou dizendo que nós vamos ter um setup de fechamento de gap. Estou dizendo que o cenário, por uma maior parte das bandas estar abertas e a abertura ser contra o viés de ontem, tá, favorece esse tipo de operação. Dependendo então da forma como o primeiro candle de 15 minutos assumir. Deixa eu me orientar aqui. O Parodi diz, bom dia, Bizzy. Cheguei a ver o Monster Gap, já que a abertura foi no terceiro terço, contrário da barra ampla de ontem, mas fiquei na dúvida se não haveria necessidade de uma confirmação em distância para o fechamento. Não tem uma questão de confirmação em distância para o fechamento. Tá? Pelo menos não é nada que nós sigamos aqui. Tá? Além disso, fiquei com medo, pois tem a região da resistência dos últimos dias ali e também uma LTB conectando os topos de 14 e do 11. Deu medo. Entendi. Mas poderia entrar com um stopzinho curto, tá? Com uma posição pequena, considerando que a gente está com o mercado bem sobrevendido. Acho que tem que ficar um pouquinho mais corajoso para buscar esse tipo de operação. O Stopper pergunta aqui no Last Live, bom dia, Bizzy, no mini índice, como tratar o gap e a média móvel aritmética de 200? Bom, realmente a média de 200 aqui em verde, se aproximando aqui por cima, é um obstáculo um pouquinho chato. Mas, frente ao comportamento do mercado, onde nós estamos, tudo, eu não acho que ela deva ser considerada um empecilho se o mercado exibir, tá, um setup consistente. O Monster Gap dava para operar aqui, a gente tinha uma distância bastante razoável para ela. O alvo ficava abaixo da média móvel de 200, certo? Agora, o próximo movimento que a gente pode ter é o primeiro movimento. Tá? Assim que o mini índice perder a mínima desse candle aqui, a gente já pode considerar que existe a marcação de um topo, e daí o rompimento da máxima seria o sinal de compra por primeiro movimento, certo? Daí sim a média móvel de 200 vai estar muito próxima e vai ser um obstáculo chato. O importante então nesse caso é a gente conseguir perceber que esse rompimento aparece com volume. Se esse rompimento aparecer com volume, com certeza vale a pena buscar a operação. Okay? Então nós vimos essa abertura forte do mini índice. Vou pegar aqui o dólar. O dólar vem desenhando um zigue-zague ascendente, tá, que tem como objetivo o topo de setembro. Vem desenhando um movimento lateral que se apoia no topo anterior rompido do final de dezembro. A média 20 períodos está aqui bem próxima. Então o viés é altista no dólar. Tá? E era até possível buscar uma operação de compra por correção nesse candle, mas a operação mais consistente viria de um rompimento dessa resistência para cima, o que provavelmente daria o último impulso para o dólar alcançar essa zona de resistência. Isso se ela for alcançada. Tá? Mas a abertura do dólar foi baixista. O dólar abriu em gap
de baixa. Se a média for se aproximando dos preços e isso não levar a uma alta, a uma perna de alta no dólar, vai aumentando as chances do dólar virar a direção. Tá? Se o dólar viesse a romper a mínima formada há 5 pregões atrás, aqui, tá? Se tivesse o rompimento, sem o rompimento desse topo, a gente teria já um pivôzinho de baixa, que já não teria mais o obstáculo da média móvel de 21 períodos. Então, esse seria o gatilho para derrubar o dólar. Só um instantinho. Só um instante. Ok. Reparem o seguinte. Petrobras fechou com candle feio. Na verdade, alguns papéis aí, Itaú até, mas Itaú não está numa posição boa, Petrobras já tem uma posição boa, perdeu a mínima, a gente pode trabalhar isso com um setup de fechamento de gap. Tá? No entanto, eu prefiro PTR4. Tá? E se houver a superação da máxima, a gente poderia trabalhar um stop de virada de mão. Okay? Então voltamos ao dólar, vou pegar a abertura do mini contrato. A abertura do mini contrato foi em gap de baixo, o primeiro candle tem uma conotação altista, teve a superação da máxima. Me perguntaram aqui se isso poderia ser trabalhado como setup chamando de gap. Pode. O problema é que a gente vem de um cenário onde as bandas estavam relativamente estreitas e elas se abrem com esse candle. Esse setup ele é sempre melhor de trabalhar quando as bandas já estão abertas. Tá? E vai se desenhando. Já até diria o seguinte, se o dólar vier a fechar abaixo dessas mínimas aqui, seria bom já ajustar isso para baixo da mínima do candle que fizesse movimento, se o cara trabalhou como setup de fechamento de gap. Tá? E agora já vai se desenhando aqui até um primeiro movimento às avessas. Né? A gente tem um zigue-zague, se o mercado romper para cima, provavelmente vai testar a linha d'água. Mas o dólar segue demonstrando uma movimentação bastante errática, né? Ao longo de todo esse mês de janeiro. Reparem que o dólar ficou totalmente errático. Tá? Dentro dos setups seguidos pelo método Leandro, não houve ainda qualquer operação no dólar. Muito bem, deixa eu ver uma coisa. Wellington menciona a CL3, Monster Gap, acima da média móvel de 200 aritmética. Vamos ver CL. Wellington, eu não acho que esse cenário aqui tenha ficado muito claro como um Monster Gap, porque o candle de ontem, percebe que ele tem uma longa sombra inferior, ele não é um candle de força vendedora. Inclusive o papel já está até numa movimentação ascendente. Tá? Seria, se a gente tivesse um candle como esse aqui sendo pulado, daí sim, seria um Monster Gap, mas aqui não chega a ser um candle de convicção baixista. Tá? Mas é uma abertura boa, tá? Realmente vem acima da média móvel de 200, o que é positivo. Tá? E aqui a gente vai querer observar um cenário de primeiro movimento. O primeiro movimento aqui na CL tem boas chances de fluir bastante bem. Também vale a pena a gente dar uma olhada na VLID,
né? Tem até uma correlação. A Velid, no pregão de ontem, conseguiu atingir um fundo importante do segundo semestre de 2014, que é uma referência para o papel, tá? E conseguiu formar aí um candle de cotação altíssima. Ele não é muito bonito para uma operação de swing trade, mas é um papel que vale a pena a gente olhar no intraday e ver se a gente consegue encaixar algum argumento na ponta compradora também. No momento nós não temos nenhum. Então, PTR4 executou. A gente põe, então, o stop da operação. Seria legal ver o fechamento do gap aqui em Petrobras. Tá vendo que Petrobras está muito fraca. Tá muito fraca. Nicolau diz, Biz, em qual cenário teríamos trade de fechamento de gap em Vale 5? Bom, é uma questão de nomenclatura, tá? Quando eu falo setup de fechamento de gap, tá, eu não estou me referindo ao movimento genérico no mercado preencher um gap. Estou me referindo a um setup específico, tá, onde o mercado abre um gap de tamanho interessante, tá, idealmente que esse gap venha contra o viés do movimento vigente dos últimos períodos, tá, ou que a favor do viés pegue o mercado, coloque o mercado em um nível de sobrevenda ou sobrecompra bem significativo. Esse primeiro candle do dia, ele gera uma contradição em relação ao gap. Por exemplo, no caso da Vale, a gente teve um gap de alta. O primeiro candle que a Vale mostrou aqui é um candle de força compradora. Não há contradição, o gap é de alta, o candle é de alta. O que a gente gostaria de ver é gap de alta e esse candle aqui preto, porque ele é contrário. Nesse caso, o setup de fechamento de gap, como eu chamo, ele se acionaria na perda mínima. Foi o que foi trabalhado na Petrobras. Tá? É o que está sendo trabalhado na Petrobras. O candle não é tão grande, ele é pequeno, mas eu relevo um pouco nesses casos, porque a gente está bem a favor do viés. Tá? Agora, existem outros setups que o papel pode desenvolver, outras formações que permitiriam, de uma forma consistente, razoavelmente consistente, o fechamento do gap. Tá? Por exemplo, no caso aqui da Vale, a formação de uma consolidação de uma ilha, uns 4 candles idealmente, sendo rompida esta ilha para baixo e tendo a confirmação pela perda mínima desse candle. Isso eu aceitaria. Ok? Então aqui a gente está tendo uma discussão sobre setups. Rafael Inojosa, bom dia, Bizi. Petrobras dando venda para fechar Monster Gap. Foi o que nós vimos e foi o que nós operamos. O Monster Gap, como eu gosto de trabalhar na Petrobras, não foi acionado. Ele seria acionado na superação da máxima do primeiro candle. Tá até melhor encaixado na PTR3, devo dizer. Tá? A Vale também tem Monster Gap, que se acionaria na superação da máxima do primeiro candle de 15 minutos. Itaú também. Tá? Esses foram os papéis que eu pude, até o momento, identificar com mais clareza. Já Banco do Brasil, Bradesco não apresentam o Monster Gap porque o candle de ontem é pequeno. O Ricardo diz o seguinte: é viável ainda entrar em Lame 4 buscando o topo do canal de alta ou é melhor esperar e pegar na volta? Então tu está se referindo
a uma compra. Tá? Se tu menciona um canal de alta, vou tentar desenhar aqui um canal de alta. Então tá aí o canal de alta. A gente tem um zigue-zague ascendente, mas fraco, de pouca... tu percebe que a média, ela chega a oscilar, a média até meio que apontando para baixo. Uma compra aí, eu não sei se eu gosto muito, tá? Porque, repara só, a Lame tem uma resistência extremamente importante onde ela está. Okay? É uma zona de vendedores. Ela opera em cima desse patamar desde o topo lá de 2007. Tá? Estou vendo aqui o gráfico semanal. Tá? Vale o trade até aqui? Olha, eu não acho que a gente tenha tido um sinal tão claro para uma entrada, principalmente pela inclinação da média móvel de 20 períodos, que ainda está muito sutil aqui. Não teve muito volume nesse candle. Se tu conseguir buscar um setup intraday, idealmente uma formação de primeiro movimento, tá? Que permita uma compra, tu faça essa operação e o papel consiga fluir bastante bem ao longo do pregão, fechando com bastante força, tu pode até carregar a posição com stop, mantendo o stop intraday. É uma coisa que eu faço, às vezes quando o cenário diário não está tão claro, mas eu acredito que o papel vai fazer um movimento, eu consigo catar o movimento pelo intraday, eu vou carregando. Mas acho que tem outros papéis melhores. Tá? No momento, tá, que a gente conseguir ver Lame rompendo essa faixa dos 20,50, 20,70 aqui, daí sim a gente vai ter uma compra de longo prazo bem importante, porque se for olhar é quase como um triângulo altista que está durando anos e anos e anos e anos. Então esse rompimento seria interessante. Inês diz: bom dia, Bizi, pode avaliar a Marco Polo? Claro. Marco Polo não está com gráfico claro. Tá? Repara que ela rompeu uma zona de suporte aqui e acabou negando esse rompimento e voltou para cima. Tá? Mas esse voltar para cima, ela ainda... Agora que a média móvel de 20 períodos começa a perder a inclinação para virar para cima, não tem um rompimento de nada muito claro aqui, o que torna um posicionamento desse papel agora meio complicado. Tá? Ainda há um viés baixista, tá? Importante. Ele ficaria de fora do ativo até que ele consiga fazer algum desenho, tá, que permita uma entrada. Qual seria o movimento mais próximo? Tá? O que seria mais provável de acontecer num curto prazo? Seria algo como aconteceu aqui em outubro, um zigue-zague ascendente, que é um pivô de alto que gera compra. Então a gente teria que ver Marco Polo cair, ou seja, voltar a desenvolver um movimento a favor do viés, que é de baixa. Só que daí esse viés não é capaz de continuar empurrando o papel por muito tempo, ele cai só um pouco e já começa a rebelar contra o movimento, volta a subir e daí rompe o topo anterior. Se a gente tiver um movimento como esse, a Marco Polo pode ficar interessante para compra. Mas no momento, acho o cenário complicado do ponto de vista de gráfico diário. Tá? Quando a gente fala de Marco Polo, é meio difícil não falar de Randon. Duas empresas lá da Serra Gaúcha. Tá? Duas empresas que caíram pra caramba. E a Randon chamou a atenção mais recentemente. Eu vou mostrar por quê. Olha onde é que Randon está dentro de um cenário de longo prazo. A gente está batendo no fundão de 2008, dentro do que parece ser um retângulo de enormes proporções. Tá? A gente tem 400% de amplitude nesse retângulo. A gente está em R$2 e a resistência desse retângulo fica lá por volta dos 10. Randon gerou um sinal aqui, acionou, estopou e gerou um segundo sinal. E também está tendo uma certa dificuldade
Mas independente de algumas falhas aqui, esse é um ativo que a gente tem que acompanhar bastante perto para buscar um pivô de alta. Esse seria o melhor movimento que a Randon poderia formar nessa região. Sony diz, Biz, bom dia, não é arriscado operar trades, fechamentos de gap intraday no momento em que é esperado um repique no mercado? Claro, tem um risco, com toda certeza. Inclusive, setups de fechamento de gaps são, na minha leitura, até bem difíceis. Tá? Mas a Petrobras está muito forte para baixo, tá? Encaixou bem, a Petrobras já aberto com uma baita alta, tá? É normal que a gente tenha algum respiro aí no intraday. Então surgiu a oportunidade, a gente faz um trade, o stop é curto, beleza. Agora, sair montando um monte de posições nesse sentido realmente é delicado. Tá? E o índice nem gerou um cenário desse, pelo contrário, o índice está sinalizando alta. Okay? Mas sim, eu entendo a prudência. Otávio diz, amigos, alguma sugestão para o mini agora pela manhã? Bom, o mini índice já gerou uma operação muito rápida de Monster Gap, eu acho que tu perdeu o início onde eu expliquei isso. Tá? O mini índice abriu pulando o candle de ontem, era uma compra na superação da máxima primeiro candle com um alvo em 20% da média da volatilidade que dava um pouco mais de 0,5%, alcançou aqui na máxima do dia. Então essa operação teria encerrada, agora o próximo setup possível para buscar seria uma queda dos preços até pelo menos onde está essa linha azul aqui. Tendo um sinal de reversão, buscar uma compra ali com stop um pouco abaixo da mínima do dia. Esse não é um setup muito forte, é uma compra de suporte gap. Tá? O que melhor nós poderíamos ter daqui para frente, ainda também na ponta da compra, seria o mercado respeitando esta linha azul, essa mínima do dia, voltar a subir e romper o topo do dia. Esse seria um sinal bem forte para uma compra. Para a venda, tá? Para operar a venda, a gente não tem um cenário alinhado para isso. Está muito perigoso buscar vendas no mini índice. Tá? A gente teria que ter uma queda que batesse no suporte do dia, um repiquezinho para firmar bem o suporte com dois testes, seguido do rompimento desse suporte, ao mesmo tempo em que a média móvel de 20 períodos não é mais obstáculo. Parece difícil. Tá? O Sony diz, Biz, o que acha de venda em JBSS 3 por rompimento da linha d'água? Olha, eu acho possível. Tá? JBSS 3 realmente estava demonstrando que os vendedores entraram em jogo aqui logo depois da abertura. O problema do eventual rompimento da linha d'água é ser a média móvel de 20 períodos. Já há um certo movimento direcional. Tá? O rompimento da linha d'água não estaria dando uma ideia de início de movimento. Já está inserido dentro de um movimento vigente. A gente teria a média de 21 períodos como um obstáculo. Tá? Então é um trade razoável, mas o ideal seria a gente avaliar quando vier a acontecer, para poder ver se o sinal parece forte ou não. Mas aquela média móvel de 20 períodos é um obstáculo, é um empecilho. É sempre melhor quando a média de 20 períodos está longe ou ela já é rompida no processo. Muito bem. Agora já são 10h33. O Hascred diz, bom dia, poder dar uma geral no mercado? Bom, essa geral no mercado a gente vai dar realmente daqui a pouco, mas no canal fechado para clientes da Leandro Stormer, que é o LS Live. Tá? No atual momento já atingi o meu tempo de bate-papo de abertura, então eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que participaram, que nos acompanharam aqui ao vivo. Desejo a todos vocês um ótimo pregão e quem é nosso cliente, a gente segue conversando ali no LS Live. Um grande abraço, até depois.